Olá, olá, tudo bom com vocês, pessoal? Bom, hoje eu aproveitei essa oportunidade com relação à entrada de setembro. Em breve a gente já teremos nossas provas regimentais. Eu quero aproveitar a oportunidade para fazer uma breve linkar algumas informações, né? Na aula passada a gente falou a respeito de alguns horizontes, né? O proeminente, o fraco, o moderado, o úmico, ístico, e alguns de vocês tiveram bastante dúvida em relação a essas definições. Eu volto a salientá-la que é de extrema importância que todos vocês, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a termos, definições, não é fácil, né? São termos muito diferentes dos usuais e do dia a dia. Vocês têm um material que eu disponibilizei, que é um material de 2018, que é a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, que é um manual. E ele tem todas as especificações, né? Como a aula, ela nesse caso, como ela é muito pesada, ela é uma definição. Não necessariamente vocês precisem decorar, nem nada do tipo. Então, hoje eu vou fazer um apanhadão geral do que a gente viu, né, até hoje. E claro, né, tentar linkar sempre aonde paramos da disciplina. Só aproveitando aqui, para a definição, né, do perfil. O Cury define o perfil como sendo essa seção vertical, pensem, né, que a gente vai recortar o solo e aonde a gente identifica todos os seus horizontes. Eu acho que agora, para a maioria de vocês, horizonte, perfil, já não é uma palavra que assusta, já é algo que vocês conseguem situar e observar, né, com relação à, à sua definição básica. E quando a gente tem o perfil, o estudo do perfil, né, ele vem já de quase 100 anos. A Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, ela já é consolidada, né? Inicialmente a gente teve o desenvolvimento pelo IAC. E qual é a utilidade? É a gente entender que cada parte desse solo, perfil, horizonte, ele tem uma característica e ele é uma forma de eu classificar esse meu solo. E qual é a importância da classificação? Aptidão de uso, estudar as suas características, tanto físicas quanto químicas, e um bom manejo. Então, na prática, é assim que funciona. Como o professor é feito, então, uma análise, um estudo, um perfil de solo? Isso ainda está sendo conversado, mas eu, infelizmente, por hora, ainda não consegui fazer uma demonstração prática. Vamos ver se até a semana que vem eu consigo por questões da pandemia, né, e a impossibilidade de utilizar certos locais. Mas a gente vai tocando. Eu mandei um vídeo na semana passada para vocês para mostrar como é feito, mas basicamente é cortar uma seção, ou seja, de um barranco ou uma trincheira que se abra é, na própria lavoura. Né? A gente recomenda de 2 a 3 metros, porque aí você já tem então um bom perfil, seja ele de um solo mais desenvolvido, e se for um solo raso, a gente nem vai conseguir abrir. E assim, a gente vai fechar essa parte a respeito de definições e entrar então para a parte de classificação, que é mais pesada, né? Então aí vai ter cada tipo de solo e a gente vai ver as atividades que vai fazer. Então, quais são, né, esses horizontes? Então, a gente vai ter o horizonte O, que é aquele horizonte orgânico da serrapilheira, ou a deposição de material vegetal. A gente tem o horizonte A, que é o horizonte mineral, que é o horizonte que tem a decomposição desse material orgânico e disponibilização dos nutrientes para as raízes. Se nós estivermos falando aqui de culturas anuais, como a soja, o feijão, o trigo, a aveia e o milho, então, são culturas anuais, que significa o quê? Significa aquela cultura que ela é plantada, ela apresenta um ciclo, mas ela é colhida e morre. As perenes, não. Perenes são aquelas que você colhe, por exemplo, quando a gente fala das frutas, a gente fala do café, quando a gente fala até da cana, a cana, o eucalipto.
porque a cana ela apresenta certos números de cortes antes de ser renovado o canavial. E aí, a gente tem o horizonte B, que é o considerado o horizonte B diagnóstico. Por quê? Porque o horizonte B é aquele horizonte em que vai dar as características principais desse tipo de solo. Né? O horizonte C é o mais próximo da rocha, é como se nós começássemos sempre da rocha. Essa rocha ela vai sofrendo os processos de intemperismo. Esses processos de intemperismo vão transformando os minerais. Esses minerais vão tendo condições, então, de aí apresentar uma vegetação. Essa vegetação vai crescendo, se desenvolvendo, vai depositando material orgânico, que vai depositando material mineral, e o processo de formação do solo vem daí. E a rocha de origem, né, que é o R. Então, aqui, né, quando a gente faz um corte transversal, a gente pode observar, então, o horizonte A, mais orgânico, mais escuro, e aqui o horizonte C, né? Então, esse são as características, muitas vezes, de solos que são os considerados solos mais jovens, que não apresentam horizonte B ou B incipiente. Já esse perfil, a gente já tem o quê? Um horizonte mineral, um horizonte E. O horizonte E, ele nada mais é do que um horizonte que é mineral, mas ele perde a coloração do horizonte A. Então, ele é um horizonte que é mineral, porém ele perde as características da coloração e ele, então, fica depositado mais areia e o silt. Então, ele perde, ele é mais claro e vai para o horizonte B, né? Então, o BH já seria o quê? Já seria um horizonte B que apresenta um sufixo que é característico em relação à sua classificação. Então, sobre os sufixos também a gente vai ter aí uma apresentação breve, vai ser inclusive um trabalho que eu vou passar para vocês fazerem a descrição de cada sufixo que apresenta no B, no horizonte B. Por exemplo, a gente tem o B textural, a gente tem o B latossólico, a gente tem o B vértico, a gente vai ter o B, inúmeros Bs aí. Então, aí, ó, bem característico. Talvez seja a primeira característica para a gente separar um horizonte do outro, é exatamente o quê? É exatamente a coloração. Né? Até a aula passada, os alunos vieram e falaram: ah, professora, mas o que significa o croma, o valor? É uma carta de Munsen, né? Eu não tenho ela aqui, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho esse livro do Lepsch. Vou pegar aqui o livro para mostrar para vocês. Aqui é o livro, né? É um livro que tem na biblioteca, inclusive. E quando a gente fala a respeito da coloração, a gente está falando em relação à coloração desse solo junto à carta de Munsen, que é como se fosse um guia, né, de coloração. Vamos ver se eu encontro aqui algo relacionado à coloração. Acho que não tem aqui com relação à coloração, mas esse livro... Ah, aqui, ó, encontrei. Ó, não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, deixa eu ver se eu consigo parar de compartilhar. Aqui, ó. Então, quando a gente coleta uma parte do solo e vem nas colorações, do lado aqui, ó, tá escrito o valor e o croma. Então, aqui, ó, é o valor e o croma embaixo, tá? Valor e croma. E aí, com a coloração, você vê aqui, por exemplo, aqui, ó, vamos lá. Eu pegar a coloração desse aqui, ele é 5/3 2YR. Então, a gente vai aprender a fazer tudo isso, tá? Lembrando que esse livro do Lepsch, ó, ele tem na biblioteca, tá? É um livro bacana aí, que auxilia bastante. E... Então, vamos continuar, vamos seguir. Então, aqui a gente tem, né, que a principal forma da gente separar um horizonte do outro, o primeiro é a coloração. Então, vamos lá, né, a diferenciação entre horizontes e camadas. Então, o horizonte, ele é a seção do perfil
que apresenta características geradas por processos pedogenéticos. O que é pedogenético? Pedogenético é um processo de formação do solo, tá? Então, o horizonte ele vai ser formado a partir desses períodos de formação. Desculpem, de formação. Então, eu tenho que são processos pedogenéticos passados ao longo do tempo e que apresentam essas propriedades com isso. Já a camada é a seção que possui características não resultantes ou pouco influenciada pelos processos pedogenéticos. Então, horizonte separado um do outro com características pedogenéticas. E camadas do solo. Camada, elas são separações que não apresentam essas diferenciações pedogenéticas. É uma seção do perfil do mesmo jeito que o horizonte, mas não possui propriedades resultantes desses processos. Então, aqui, ó, a gente observa esse tipo de solo. Quando a gente faz esse corte, é muito nítido, né? A diferenciação, a gente tem visivelmente, ó, um horizonte O, ou um horizonte A, na verdade, o horizonte O é aqui em cima, um horizonte A, um horizonte E, um horizonte B, e aqui o horizonte C próximo à rocha de origem. E quais são os principais, né? O O, o H, o A, o E, o B, o C e o R. E eles são designados por letras maiúsculas, tá? Então, horizonte A. São os principais, são horizontes principais. Então, a gente vai ter, assim, os horizontes diagnósticos de superfície. Olha lá. Então, a gente tem, ó, a coloração, como eu passei para vocês a aula passada. A cor clara ou úmida é um valor de um croma maior do que 3/3. O que é o croma 3/3? É da carta de Munsen, tá bom? Ele é um solo mineral. O carbono dele, olha só, pessoal, o carbono, lembra daquelas características que a gente falou? De A proeminente, fraco, chernozêmico, úmico, antrópico, ístico. A gente falou de todos esses horizontes na aula passada, tá? Novamente, quem tiver dúvida, ou reveja a aula ou pegue o material. Então, o solo que apresenta um carbono menor do que 8, mais essa fórmula. Então, se o carbono do solo que você coletou lá, mandou para o laboratório e deu menor do que essa fórmula aqui, tá? Ele vai ser ou um A fraco ou um A moderado. Então, o que vai diferenciar um do outro? A cor e a composição do carbono. Aí tem a classificação de A fraco, que tem a estrutura fraca, e um moderado, que é aquele que vai ter uma estrutura de média até uma estrutura um pouco mais firme. Aí o A fraco, né, vai ter o valor maior ou igual a 4, se estiver úmida, ou maior ou igual a 6, se estiver seca. Um grau fraco, grão simples ou maciça, que foi o que eu falei. Já o horizonte de cor clara, cujos critérios não são atendidos para o A fraco, é considerado o A moderado, então vai por exclusão. Se nós temos uma coloração clara dentre o croma que eu estou falando, tá? Vocês coletarem, vocês vão comparar. Ah, deu menor do que... Deu maior ou igual a 3/3, né? Ou então... E não é fraco, a estrutura dela não é fraca. E aí? Aí é uma moderada. Partindo para as colorações mais escuras, ou seja, menor... Eu vou trazer a carta de Munsen para vocês a próxima aula, vou pegar na biblioteca e vou tentar fazer uma apresentação um pouco mais dinâmica para vocês. Pelos números é difícil. Mas se a gente tem uma coloração mais escura desse solo, no horizonte A, o carbono, ele apresenta também as mesmas características, tá? Menor do que 8, ele é um solo mineral. Se ele tiver maior do que esse 8 mais 0,067 vezes a porcentagem de argila, se o carbono desse solo for maior do que essa fórmula, ele é considerado, então, um solo orgânico. Se ele é orgânico, ele cai no A ístico, que é aquele A que a gente viu, né? Que 80
gramas por quilo de carbono orgânico, tem uma espessura maior do que 20 centímetros, resulta do acúmulo de vegetais em condições de grande acúmulo de água, então por isso não decompõe e ele fica como se fosse ali um material orgânico por um grande tempo. É o A ístico. Então, se eu tenho esse carbono nesse valor, é escuro, e ele tem apresenta mais que 20 centímetros de acúmulo de material orgânico, é um aístico. Eu não consigo estipular só de olhar. Eu preciso fazer essas avaliações de laboratório e de campo. Então, é um conjunto, é uma coleta de campo juntamente com uma análise de laboratório. Bom, aí, se eu não caio nessa característica do carbono, eu apresento o quê? Eu apresento um solo mineral. Bacana. Vamos lá, é escuro. E aí, se eu tenho um solo mineral escuro, ele pode ser chernozêmico, proeminente, moderado, úmico e antrópico. Então, vai ter que ter uma diferenciação entre um e o outro. Então, vamos lá. O achernozêmico, se ele tem mais que 25 centímetros de espessura, ele possui mais que 65% de soma de bases. O carbono é mais que 0,6%. A quantidade de potássio, de fósforo, vai ser menor do que 250 miligramas por quilo. Estruturado, não maciço. Estrutura não maciça, né? Então, ele tem estrutura, né? Muito coeso. E consistência seca no máximo, ligação meio duro, coesão, eu tenho o quê, pessoal? Um achernozêmico. O A proeminente, ele já vai ser o quê? Muito próximo ao achernozêmico, porém a diferenciação dele aqui é que a saturação de base dele é menor do que 65%, tá? Então a diferença dele para o achernozêmico é a saturação por bases, exame de análise de laboratório. Aí o A moderado também é uma. Aí que tá. A gente falou lá do A moderado na coloração clara. Então, a gente pode ter coloração escura, ó, mas os critérios não atendidos para achernozêmico, proeminente e úmico, entenderam? O A moderado é aquele que se exclui de todos. Se eu tenho uma coloração escura, ele não tem as características da mais de 25% de espessura, de 25 centímetros de espessura, não apresenta o carbono elevado, né, 0,6%, não apresenta as consistências maciças, V%, maior do que 65, né, maior do que 65. Ou então apresenta todas essas características menor que 65%, ou apresenta características diferenciadas dos demais e não se enquadra, ele é um moderado. O amoderado é o que você coloca quando ele não atende as outras características. O aúmico, ele é relativamente espesso e rico em matéria orgânica, o teor de carbono inferior ao requerido para o aístico. Tá? Então, ele apresenta grande quantidade de matéria orgânica, o aúmico, mas menor do que o aístico e maior do que o achernozêmico e o A proeminente. E o aantrópico é igual ao achernozêmico ou aúmico, porém ele apresenta uma grande quantidade de P2O5, que é o fósforo, o óxido de fósforo. Por quê? Por conta do manejo ali da adubação, né? Então, ele vai levar o P2O5, é característico, os nossos solos eles retêm muito o fósforo ali na fração argila ou na fração dos coloides, e isso caracteriza então que é um aantrópico, que apresenta as características, né, e adição de materiais do homem. Então, é uma forma aí, eu achei legal essa tabelinha, para a gente ter uma forma um pouco mais didática de aprender. Né? Então, aqui as fotos, né? Então, o achernozêmico, vejam, que ele tem essas estruturas tanto a granular, né? Parecem grãos de areia, quanto em blocos. A de blocos, ela é um pouco maior e ela parece mesmo em formatos, como é que diz, geométricos.
o A moderado, o A fraco, então, vejam a coloração, e o A úmico, olha a espessura, né? Então, essa é algumas fotos. E agora vamos para as definições básicas. É bem bacana essa aula para a gente rever tudo que foi falado até agora. Então, horizonte O, ou a camada superficial, constituição orgânica. Mas ele não tem acúmulo de água, que é diferente do horizonte H. E se a gente faz o recorte, a gente vê que o horizonte O é aquele da serrapilheira, é onde tem aquela deposição do material vegetal, e esse material vegetal acumulado forma um material vegetal que ainda não tem essa disponibilidade de nutrientes para as plantas. Ele ainda vai passar por um processo de decomposição. Então, quantas vezes nós tivermos a gente não pode ter esse conflito. O horizonte O não é disponível. É como se eu pegasse aquela palhada toda, colocasse e ela ainda não tivesse decomposto. De nada adianta eu ter um material vegetal se eu não tenho atividade microbiana. E é um dos motivos que a gente fala que em determinados climas o acúmulo desse material orgânico é maior por conta da ausência da decomposição dos micro-organismos. Então, vamos lá. Olha que bacana esse exemplo aí, né? A diferença do horizonte O é aquele horizonte com deposição de material orgânico, e o A já é em mineral. Então, o A disponibiliza os minerais. O horizonte H é muito próximo ao horizonte O, mas ele tem uma diferença. Qual é essa diferença? A diferença é que ele apresenta um acúmulo de água. Então, estagnação de água. Além, obviamente, da constituição orgânica, eles apresentam essa estagnação de uma forma prolongada, né? Então, isso caracteriza a diferenciação. Aí vocês podem estar me perguntando, professora, mas olha a água aqui embaixo, ó. E o que é esse H1, H2, H3? É a separação em camadas, tá? Não é a separação de horizontes. É uma separação que ainda é o horizonte, mas ela tem aí um processo de formação. Então, quando a gente fala da questão dos solos que apresentam esse acúmulo orgânico, a gente tem que é um acúmulo de matéria orgânica e dá origem, então, a alguns tipos de solo, por exemplo, os organossolos. Então, a gente vê que qual que é a característica muito grande aí. A diferença é que quando você tem a matéria orgânica, ela é como uma esponja, né? Ela absorve muita água. Então, quando você tem um volume grande de água nessa matéria orgânica, ela vai se expandir. Se eu seco, eu diminuo. Então, na Flórida, que existem alguns locais onde existem esses tipos de solo, existe essa questão relacionada ao espaço que se dá ao solo por conta dessa expansão. Então, as casas muitas vezes são construídas com esse espaço para exatamente a expansão dessa matéria orgânica característica do solo. E o horizonte de o horizonte A, ele está sempre logo abaixo do horizonte O e ele apresenta a característica mineral, né? Então, aí sim eu tenho o mineral que foi disponibilizado pela decomposição da matéria orgânica, certo? Aí as minhas plantas possuem capacidade de absorção. Então, o horizonte A aqui, né? Até aqui, um horizonte um pouco mais escuro. Já aqui é um horizonte AB, BA. Por quê? Porque, olha só, se vocês analisarem, não sei como está para vocês a imagem, né? Mas eu disponibilizo depois o material. Aqui, ó, é tudo escuro, mais escuro. Já logo abaixo, ele tem uma mistura de A com B, certo? Então, essa mistura de A com B, a gente vê partes escuras, partes mais claras. E aí, logo abaixo, a gente tem o B, que é o B latossólico, BW, que é considerado e chamado de B latossólico, tá?
Ó, o A chernozêmico, aí já é um A bem mais profundo, de mais 25 centímetros. Já o horizonte B aqui é um horizonte que a gente chama de B incipiente, ou um B muito pequeno, né? E o horizonte C já é um horizonte calcítico, que é uma característica também. Aqui tem um nome, né? Um Brunizen, provavelmente aí está relacionado a, a outros locais, né? As argilas também, é uma argila de alta atividade, mas eu trouxe essa foto para vocês verem a diferença do horizonte A chernozêmico, por exemplo. O horizonte A úmico também muito bem desenvolvido, né? Um latossolo com horizonte A úmico. Aqui, por ser um bem incipiente, é um cambissolo, pessoal. Um A úmico também, ó, com um bem incipiente já num cambissolo. Então, vejam, nós podemos ter esse tipo de horizonte em solos como cambissolos, latossolos, argissolos. Então, vai diferenciar. O horizonte esse horizonte é muito interessante, que é aquele horizonte que eu falei para vocês que ele perde a coloração, né? Então, ele é mineral e ele apresenta a perda, então, da argila, do ferro, do alumínio, matéria orgânica, com concentração de areia e silt, como eu havia falado para vocês. E que vai caracterizar o quê, pessoal? Uma coloração mais clara. Vejam só, né? O horizonte A e um horizonte E que perdeu a coloração. Olha só que interessante essa foto. E como que ele vai perdendo? Ao longo do tempo. Né? Ele perde, ele tem o solo ele não tem esse horizonte, ele é formado pelos processos pedogenéticos, ele não acumula. Então eu posso ter um horizonte A e um horizonte B? Posso, mas se eu tiver um horizonte E no meio, é porque ele perdeu essas características de argila, matéria orgânica, de ferro e concentração de areia e silt. Pessoal, vou fazer um break aqui, tá? A gente já volta.